Já está em tela conosco a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Boa tarde para você, Manhota, bem-vinda. Olha, o Brasil já se colocou à disposição para mediar, caso as partes queiram, fazer essa mediação, né, entre Washington e Caracas. Agora a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, também. Nessa história toda, precisa de mediação? É bom mediação? Como é que trabalham esses atores, Manhota? Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Débora, olha, em matéria de conflito internacional, é claro que a posição de atores estratégicos não pode ser ignorada, seja porque muitas vezes eles ocupam, né, um papel de liderança regional, como é o caso de Brasil e México, seja pela legitimidade do cargo a que se prestam certas figuras, como é o caso do Guterres agora em tela, né, representando a comunidade internacional via ONU. Então, todo empenho para a construção de consensos costuma ser bem-vindo. Agora, em relação à tomada de decisão do governo Trump, aos processos que, em geral, levam à construção dessa inserção internacional, eu diria que o peso e a relevância que se dá a esse tipo de apelo é muito menor do que já foi em outros momentos nos Estados Unidos. Se nesse momento eu tivesse que destacar, que listar quais são efetivamente as forças que podem ser capazes de demover a política americana de um conflito direto na Venezuela, eu destacaria dois atores, né, que têm um peso muito mais doméstico do que internacional, ainda que muitas vezes eles sejam transnacionais, que são a opinião pública norte-americana e a classe política também por ela representada, e o mercado norte-americano. São atores, Débora, que o presidente Trump costuma tomar mais em conta durante seus processos de análise, né, de cenários e de tomada de ação, e que, em geral, reverberam muito mais rapidamente, tanto em relação à sua popularidade, quanto em relação ao pleito que vai acontecer nos Estados Unidos com as eleições de meio de mandato em novembro do ano que vem. Então, me parece que, a depender de como se organizam essas forças, ela sim tem uma capacidade de reavaliação de rota do governo dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento, né, as pesquisas mais recentes, que foram divulgadas pela CBS News e pelo YouGov, dão conta de que aproximadamente 70% dos americanos se opõem a uma ação militar direta na Venezuela. A gente está falando de uma maioria esmagadora, então intervenção convencional é mal vista nesse momento pela sociedade, o que pode pressionar a classe política, como eu falei. Mesmo entre os republicanos, Débora, a gente tem hoje uma maioria de cerca de quase 58% dos republicanos também se opondo a isso. E veja que curioso, se a gente extrai os detalhes, né, os microdados dessas pesquisas, e a gente vai até mesmo para áreas em que há grande concentração de diáspora venezuelana, que em geral nos Estados Unidos é uma comunidade muito conservadora, pró-Trump e tudo mais, esses números também se mostram na mesma direção. Quer dizer, a própria comunidade venezuelana vivendo nos Estados Unidos confirma essa tendência de uma opinião pública resistente a uma intervenção tradicional. E quando a gente olha para os dados de mercado, é também muito curioso e interessante. Apesar de haver grupos pontuais que eventualmente poderiam se beneficiar na indústria do petróleo e tal, a maior parte das análises que têm sido feitas nesse momento nos Estados Unidos é que um conflito militar poderia elevar custos, aumentar a instabilidade, o que poderia gerar pressão inflacionária num contexto em que a crise do momento, como a gente já falou aqui várias vezes, é a crise, né, de custo de vida, que está sendo muito elevada já há alguns anos no país, e que também poderia repercutir sobre decisões macroeconômicas, como, por exemplo, a manutenção de juros altos nos Estados Unidos, o que não agrada ao presidente Trump, que vive brigando com o Fed justamente porque quer diminuir juros. Então, existem esses elementos que me parecem hoje talvez os mediadores mais eficientes, né,
na direção contrária a um conflito convencional. A gente conhece, Débora, já há algum tempo, né, desde o primeiro mandato, o perfil de política externa do governo Trump. Ele se envolveu pontualmente em ações militares, mas, em geral, essas ações costumam ser circunscritas, costumam ser cirúrgicas. Ele tem uma tendência de maior restrição a incursões convencionais, de mais longo prazo, de mais longo alcance. É até por isso que muita gente acredita que a estratégia, nesse momento, ainda que ela possa visar uma mudança de regime na Venezuela, ela vai se dando muito mais por esse viés do estrangulamento econômico e, evidentemente, isso requer um aparato de segurança militar, né, e o cerco para as garantias de segurança que vai sendo criado, mas esses números, de alguma maneira, talvez pudessem contribuir para que a estratégia se circunscrevesse a esse perfil de fato, né, esse perfil de uma abordagem mais de economia política do que necessariamente convencional militar. Então, resumindo a ópera, ainda que México, Brasil, a ONU e mesmo potências extra-regionais que estão trianguladas nesse conflito, como é o caso de Rússia e China, venham a se posicionar, o cálculo da Casa Branca me parece mais sensível a interesses da própria sociedade americana e de como isso repercute nas urnas por lá e de como os mercados vão reagir também em relação ao custo de vida e como isso pode afetar a popularidade de Donald Trump. Donald Trump costuma dizer que é America First, mas a gente sabe que num governo com esse perfil, antes de America First, Donald Trump First, né, Débora?